Graça e paz a todos, eu sou o professor e pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para dar continuidade às aulas do CETAD. Nós estamos estudando neste final de ano evangelhos e dentro dos evangelhos nós estamos no quarto evangelho, que é o evangelho de João. No Evangelho de João, nós vimos que o Evangelho de João tem uma divisão que nós adotamos que é fácil de perceber. Ele tem um prólogo, que é o capítulo 1 até o 18. Aí ele tem o que os estudiosos chamam de livro dos sinais, que tem umas subdivisões onde Jesus está em Caná da Galileia, faz um milagre interior, ele é aquele que traz a verdadeira alegria. Nós temos também a nova criação em Nicodemos, onde Jesus fala de que é necessário o homem nascer uma segunda vez, que nós nascemos a primeira vez de Adão, e nós éramos semelhantes a Adão, e agora nós precisamos nascer de novo, e Jesus é o primeiro, é o princípio desta nova criação de Deus. Nós vimos no texto da mulher samaritana a verdadeira adoração, que a verdadeira adoração é universal. E aí João, ele agora começa a mostrar Jesus e as festas judaicas. Estas festas que tiveram o seu cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo. E hoje nós já fizemos uma aula sobre isso, mas como nós queremos ganhar tempo, que já estamos no final do ano letivo, nós vamos para esta segunda parte da aula, essa segunda aula, melhor dizendo, do CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde eu sou coordenador e professor. Então nós vamos para João 5,16. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Fazendo-se igual a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós pedimos que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos meditar na tua santa e poderosa palavra. Sê conosco. Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós oramos e para a tua glória. Então Jesus é acusado pelos judeus de duas coisas. Ele é acusado de violar o sábado, de quebrar o sábado. E ele é acusado de ser igual, de dizer que era igual a Deus. Senhor nosso Deus, nos ajude, nos dê graça e unção, para que a gente possa ministrar a tua palavra com graça e com poder. Aqui, em Jerusalém, ele invoca outro princípio que ocupava a mente dos rabinos. Será que Deus cumpria as leis que fizeram?
Então, os rabinos eram os estudiosos judaicos. Em especial, será que ele cumpria a lei do sábado? Mas como poderia, já que certamente seu cuidado providencial sobre sua criação era incessante? Então, eram algumas perguntas que os experts, os estudiosos, os teólogos, que a Bíblia chama, que a cultura judaica chama de rabi ou rabinos, eles estavam discutindo. Então, quando eles... a guarda do sábado era muito importante para eles, porque relembrava, era o sinal da aliança de Deus. E o judeu santificava o dia de sábado. Só que qual era o grande problema do judeu? É que o judeu, como todas as religiões, com o passar do tempo, a nossa tendência é virar legalista. O que é isso? É deixarmos a íntima comunhão com Deus, cambiarmos por uma religião legalista, de cumprimento de algumas tarefas, e principalmente de não fazermos algumas coisas. Então, muitos judeus, e os judeus religiosos eram conhecidos por não comerem carne de porco, não trabalharem no sábado e esperarem no Messias. E hoje muitos da cristandade são conhecidos por não beberem, não se prostituírem. São religiões de cunho passivo, ou seja, eu não faço. Mas o cristianismo de Jesus Cristo é o cristianismo do eu faço. Jesus não veio para que a gente deixe de fazer um monte de coisas só, mas para que a gente faça um monte de coisa. É tanto que Paulo, quando ele faz sua lista, ele diz assim: quem furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, cristianismo bíblico não é um cristianismo passivo, é um cristianismo ativo. Paulo diz: não se ponha a vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz: quem mentia, fale agora a verdade. Então, ele vai dizer que o verdadeiro cristianismo é uma religião não somente passiva. Que a pessoa é a religião do não, é a teologia do não, mas é a teologia também do sim. Do que eu faço, de que eu deixo coisas que na linguagem bíblica é despir-se do velho homem com seus feitos e revestir-se do novo. Então Jesus aqui, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que depois dos judeus terem acusado Jesus de quebrar o sábado, de violar o sábado, de desobedecer às leis do sábado, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus concorda com os rabinos, e os rabinos com Jesus na primeira parte. Se você dissesse Deus trabalha no sábado, então o rabino diria sim. Então Jesus diz: olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus diz que Deus é um Deus ativo. Deus não é um Deus simplesmente que diz não faça.
mas é um Deus que age. Então, Jesus diz que Deus criou o sábado não para ser um dia onde não se faz um monte de coisa, mas um dia onde se pode curar, libertar, salvar, transformar, tornar alegre aquilo que a queda tornou triste. E ele diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O judeu percebeu isso. O judeu percebeu que se ele diz que o pai trabalha até agora e ele faz as obras do pai, aí diz assim, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Agora começa o período de rejeição. Jesus tem 3 períodos na sua vida. O primeiro é o do obscurantismo, ou do anonimato. Até os 30 anos ninguém sabe o que Jesus estava fazendo com poucas informações. Depois do seu ministério iniciado, aí tem o período da popularidade, onde Jesus vira a celebridade do momento. Mas quando ele vai para a Judéia, no sul de Israel, aí onde está o poder religioso, o poder romano, então os judeus, a liderança religiosa Jesus começa a bater de frente com esse povo, começa a ensinar, e esse povo percebe que Jesus agora é uma ameaça. Então eles planejam eliminá-lo junto com o seu ensinamento, com a sua doutrina, com o seu jugo, como era conhecido na época, a doutrina de um rabi. Então eles diziam que Jesus era um herege, alguém que não só não obedecia à lei do sábado, mas aqui a gente precisa saber de uma coisa. Quando a gente fala em que Jesus violava a lei do sábado, havia 2 leis. A lei escrita de Deus e a interpretação, ou as várias interpretações da lei, feitas pelos rabinos, que se chamava de tradição ou de lei oral. Então, quando se diz que Jesus quebrava o sábado, violava o sábado, não se quer dizer que Jesus era um ser desobediente àquilo que Deus estipulara, mas sim que Jesus está fazendo o contrário da interpretação feita pelos rabinos, que se chamava tradição e na teologia se chama lei oral. Então Jesus vai bater de frente com essa turma. Então Jesus disse: olha, vocês cessaram de fazer, o meu pai continua fazendo, e se eu estou fazendo, significa que eu estou em sintonia com o meu pai e vocês não. Então aí Jesus vai fazer a sua defesa. Ele é acusado de ser desobediente a Deus e por isso merece morrer e seu ensinamento banido da face da terra. Então Jesus vai começar 4 afirmações, começando com a conjunção gar no grego, que é porque ou pois. E a primeira coisa na sua defesa que ele vai dizer é que o filho realiza as mesmas obras do pai. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Então Jesus diz que ele faz aquilo que aprendeu com o pai. Nos dias de Jesus, era obrigação do pai ensinar ao filho uma
profissão. Então os rabinos diziam que o pai tinha duas tarefas: de ensinar o filho a lei de Deus e de ensiná-lo numa profissão. Então, geralmente, se o pai era marceneiro, o filho, ou carpinteiro, Jesus também era carpinteiro, porque José o ensinou a arte da carpintaria, que não é a carpintaria como nós vemos hoje apenas para móveis, mas para fazer até casas. Então o que acontece? Jesus pega isso e ele diz: olha, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus está dizendo: se eu viesse só, se eu estivesse nesta empreitada só, se eu não tivesse aprendido, se eu não tivesse sido ensinado, se alguém não tivesse me dito qual é a sua vontade, de mim mesmo, nenhum ser humano pode fazer nada. Ele diz: eu só faço aquilo que vir fazer o Pai. Então ele está dizendo: olha, o que eu tenho feito, curar, libertar, levantar um aleijado, ressuscitar os mortos, são coisas que eu aprendi com meu pai. O meu pai não me ensinou a carpintaria. Quem me ensinou a carpintaria foi o meu pai, o meu padrasto humano. Mas com o meu pai, que é Deus, que vocês chamam vosso Deus, eu aprendi a ressuscitar mortos, a fazer o paralítico andar, como eu acabei de fazer no tanque de Betesda. Então eu só faço o que eu aprendi com ele. É só vocês compararem as obras. É só vocês olharem para o que ele fez no Antigo Testamento e olharem para o que eu estou fazendo, que vocês vão ver que tal pai, tal filho. Então a primeira defesa de Jesus é que ele está fazendo as obras do Pai. E é tanto que no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras. Então Jesus diz: olha, as obras são iguais. Ele diz: porque tudo que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Jesus, aí isso enlouquece. Porque Jesus Cristo primeiro diz: eu sou filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Jesus não diz: eu sou um. Eu sou, você é outro. E existem centenas e milhares de outros. Mas Jesus, ele se coloca numa posição distinta. Ele diz: eu sou o Filho de Deus. Não há outro igual. Eu sou o Filho de Deus, coeterno, coexistente, da mesma essência do Pai. Então Jesus diz: olha, tudo o que ele faz, o Filho faz igual. Tudo que o Pai fizer, eu faço. E aí o judeu não aguenta, não entra na cabeça deles que alguém possa ter a coragem de dizer uma coisa dessa. Mas essa última oração do versículo 19 assume a impossibilidade de o filho operar independente e a baseia na perfeição da filiação de Jesus. Ele também constitui outra declaração. Ela também constitui outra declaração indireta à divindade. Que Jesus é divino. Porque se ele faz as mesmas coisas do Pai, a conclusão que o judeu chegou é que ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou divino. E para o judeu isso era uma blasfêmia. Em segundo lugar, Jesus diz: olha, não acabou. Tem mais coisas para vocês verem. Ele diz que o Filho fará obras ainda maiores. Assim como o Pai está sempre
A revelação da Bíblia é progressiva e Deus está fazendo sempre cada vez maiores obras. E Deus vem agindo na história da redenção e fazendo cada vez mais e melhor. O filho vai fazer mais, porque se ele anda em sintonia com o Pai, ele vai fazer outras obras. Jesus diz: não acabou o meu repertório. Não acabou o meu repertório. Olha o que ele diz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus, se o Pai me ama. E tudo o que ele faz, eu conheço, porque ele me mostra. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Eu tenho um conhecimento dele completo. E Jesus diz: e maiores obras, vocês estão admirados com estas obras que eu faço? Vocês ainda não viram. Vocês ainda não compreenderam que o meu repertório é infinitamente maior. Ele diz: e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus disse: vocês vão ficar de boca aberta. Vocês vão ficar chocados, porque eu ainda vou fazer coisas maiores. Eu vou à cruz. Eu vou ser sepultado. Mas eu vou ressuscitar. E não ressuscitar para morrer de novo. Mas eu vou ressuscitar para ter vitória sobre a morte de uma vez por todas e para aniquilá-la para sempre. Então Jesus diz: aguardem, que tem mais coisas nos próximos capítulos. Ele diz: o Pai vai me mostrar maiores obras, e vocês vão ficar maravilhados. Principalmente com a obra do amor de Deus na cruz e da sua poderosa ressurreição da pessoa de Jesus Cristo. Que o Pai ama o Filho, já foi mostrado isso. E o interessante é que quando ele diz assim: e o Pai ama, aqui, né, está com o verbo filéu. Né? Muita gente diz que há um verbo no grego chamado agapau, que eles nem sabem pronunciar direito. Ele chama ágape, e nem é ágape, é agape, e aí é o substantivo. Agapetós é o adjetivo, e agapau é o verbo, que é o verbo amar, que é sinônimo do verbo filéu, que é um verbo contraído, que também é amar. Então, nesse texto, o verbo utilizado não é o agapau, é o verbo filéu, para mostrar que João utiliza esses verbos de forma intercambiáveis, ou seja, que ele usa um e usa outro com o mesmo sentido de amar e não apenas de amizade, como alguns propõem equivocadamente. Então, agora que sua defesa os escandalizou mais do que a ação anterior, ele ainda afirma que, por ser o Filho, tem autoridade para fazer obras muito maiores do que esta, à medida em que apreende a vontade do Pai e a põe em prática. Se o que ele fez já os tomou de surpresa, quanto mais o que ainda verão os deixará atônitos. E aí Jesus vai para a terceira parte. Ele diz que ele tem poder para ressuscitar mortos. Ele tem poder para ressuscitar mortos. Mas aí você poderia dizer: mas Elias também ressuscitou.
Eliseu também ressuscitou, Paulo também ressuscitou, mas estes que Paulo ressuscitou e estes que ressuscitaram no Antigo Testamento, ressuscitaram para morrerem de novo. Tiveram uma espécie de sobrevida. Ressuscitaram e aí depois voltaram a morrer. O filho da viúva, ressuscitado, voltou a morrer. Né? O jovem que Paulo ressuscitou, o Eutico, voltou a morrer. A Dorcas, ou a Tabita, que Pedro ressuscitou, voltou a morrer. Mas quando Jesus fala que ele tem poder para ressuscitar, é ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. É uma ressurreição definitiva. É uma definição, é uma vitória sobre a morte. Ele diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Ele diz: vocês viram meu Pai ressuscitando no Antigo Testamento? Vocês creem que o Pai ressuscita? Pois eu também ressuscito. Eu ressuscito a quem eu quero. Agora você imagine aí a audiência. Como os judeus estão. Primeiro Jesus diz: eu e o Pai trabalhamos juntos. Eu e ele não paramos. Segundo, Jesus diz: olha, o Pai vai me mostrar, eu faço as mesmas obras que ele. Depois Jesus Cristo diz: vocês ainda verão maiores obras do que esta. Vocês pensam que já viram muita coisa? Vocês ainda não viram grandes coisas. Vocês ainda estão para ver. E agora Jesus vai naquilo que é a maior ação considerada, que é de ressuscitar. Olha o que os rabinos diziam acerca da ressurreição. Rabi Yohanan afirmava que 3 chaves permaneciam na mão de Deus e não eram confiadas a representantes. Então, 3 chaves estavam na mão de Deus e ele não confiava essas chaves a representantes. Ou seja, numa linguagem compreensível, 3 prerrogativas Deus tinha. 3 coisas Deus fazia. E que só ele, e que ele não delegava estas coisas a mais ninguém. E agora vamos saber quais são essas chaves. A chave da chuva, a chave do útero, ou seja, só Deus pode dar chuva num país que dependia da agricultura, num mundo que se dependia da agricultura. Você crê em um Deus que tem poder sobre a chuva, é tremendo. A chave do útero, que é a chave da vida, ele podia fechar o que a Bíblia chama de madre, que é o útero, o ventre, a capacidade de procriação, de gerar filhos. Então a chave do útero, então Deus é quem dá filhos, Deus é quem impede de ter filhos. E ele diz: e a chave da ressurreição dos mortos. Então só Deus pode ressuscitar mortos. Mas Jesus vem e diz: olha, o Pai ressuscita e eu também ressuscito. E aí o judeu ficou assim: que negócio é esse? O que esse cara aí está dizendo? Ele está dizendo que ele tem, já que Deus não delega
a representantes, então ele está dizendo que ele é divino? Era assim que eles estavam compreendendo. Olha, nós sabemos que Deus não dá a outro o poder para ressuscitar definitivamente. Mas este cidadão, este rabino, ele está dizendo que assim como o Pai ressuscita e dá vida, ele faz igual. Então ele está querendo dizer que ele é divino. E aí a coisa ficava difícil para Jesus. Quanto mais Jesus afirmava, mais ódio eles tinham, porque na cabeça deles era assim: esse homem é digno de morte. Este homem está blasfemando. Este homem é para ser apedrejado, colocado no madeiro. Sua doutrina, seus seguidores mortos, para que ninguém lembre de tamanha afronta, de tamanha blasfêmia. Na cabeça deles era assim: este homem é um blasfemo. Como pode um homem dizer que faz as coisas divinas e chamar Deus de seu Pai, em um sentido único, com um artigo? O Filho de Deus. Ele está dizendo: eu sou, vocês não. Do jeito que eu sou, vocês não. Porque nós somos filhos de Deus por adoção. Mas Jesus é filho da mesma essência. Ele é o eternamente gerado do Pai, não criado. E aí Jesus vai mais longe. E a quarta vez que ele usa a conjunção porque, que é a conjunção gar no grego, ele diz que além dele poder ressuscitar quem quer, ele é juiz. Aí o negócio fica pior ainda, porque cada afirmação, cada declaração que Jesus faz, o judeu ouve menos, compreende mais, por incrível que pareça, mas não aceita as afirmações de Jesus. Pelo contrário, eles estão enfurecidos, rangendo os dentes. Certo? E Jesus disse: e o Pai a ninguém julga. Mas Abraão, lá no capítulo 17 de Gênesis, diz que Deus é o juiz. O supremo juiz. Mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho de um modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ele está dizendo: eu, com o meu ministério, com o meu ensino, que é o que a gente chama de escatologia realizada, já estou julgando vocês. Já estou separando o joio do trigo. Já estou dizendo o que é verdade e o que é mentira. O que é falso, o que é verdadeiro. O que parece, mas não é, e o que é. Muitos alunos e muitos cristãos são apaixonados pela escatologia. Vem do escatom, as últimas coisas. E o logos, palavras. Então, a escatologia é o ensino das últimas coisas. Existe uma escatologia no mundo secular,
Mas esse é o estudo de uma coisa que não dá nem para a gente falar num horário desses, certo? Não convém aos santos. Então, mas a escatologia, no sentido que nós estamos falando aqui, é o estudo das últimas coisas. E muita gente nunca parou para perceber que nós já estamos nas últimas coisas, vivendo, experimentando desde os dias de Jesus. Quando Jesus veio a primeira vez, ele já começou o fim. Só que esse fim de Jesus é um fim enorme, é um fim com a dilatação enorme, é um fim com a estrada enorme, mas que tem um ponto final. E nós estamos caminhando para esse ponto final. Mas nós já estamos no tempo do fim, como diz aquela música. Estamos vivendo no tempo do fim. Estamos no fim da peleja. Certo? Então nós já vivemos o tempo do fim. Tem muita gente que ainda não descobriu que nós já estamos em plena escatologia. Que a escatologia está... que o fim está se desenrolando diante de nós, desde os dias de Jesus. Então, quando Jesus chega e anuncia o reino, e faz uma releitura, uma reinterpretação das escrituras do Antigo Testamento, e mostra que os religiosos tinham ido por outro caminho, estavam fora de sintonia com Deus, que tinham se tornado legalistas e que haviam perdido a comunhão e a intimidade com o Deus das Escrituras, o julgamento começou. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ele disse: olha, antes de mim o mundo estava em trevas, sem a minha pessoa, sem a minha pregação, vocês andam em trevas. Ele diz aos religiosos da época que são guias cegos. Então, quando Jesus vem, o juízo começou. Hoje o juízo está se desenrolando, se desdobrando diante de nós. À medida em que as pessoas creem em Jesus, e elas o têm como verdadeiro e como enviado de Deus, elas são julgadas como pessoas que passaram a acreditar no verdadeiro, no correto, no certo. E são pessoas que passaram a andar na luz. Aqueles que rejeitam a Jesus, seu ensino, seu testemunho, sua obra, rejeitam juntamente o Pai. Então não honram o Filho, e o não honrar o Filho equivale a não honrar o Pai. Então, se eu não creio no Filho, eu também não creio naquele que o enviou. Então, Jesus Cristo é aquele que veio para julgar. E que começou esse julgamento, que vai ter o seu desfecho final, quando ele vier em glória, sentar-se no trono da sua glória e reunir todas as pessoas e dizer: ó, pessoal, agora nós vamos concluir, nós vamos ter o último capítulo do que eu comecei, desta grande novela da vida real. Então o juízo já começou. Por isso é que a Bíblia diz que quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por que já está?
Porque Jesus já está julgando. Porque a palavra de Jesus exige de mim, de você, um sim ou não. Um eu creio ou eu não creio. Não existe ninguém em cima do muro. Jesus, ele diz, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Simples assim. Ou você crê ou você não crê. Ou você se arrepende ou você não se arrepende. Ou você é de Jesus ou você é do capeta. Não existe meio termo. E se você é de Jesus, então você crê que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo pelo nome, elas me ouvem, elas me seguem e eu vou na frente delas. É, simples assim. Então, qualquer pessoa que segue a Jesus Cristo, ela já disse, olha, o Senhor, como diz a Bíblia, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então disse, olha, Pai, eu estava errado. Eu estava no lugar errado, meu GPS deu problema. Mas agora eu ouvi a voz do divino pastor. E eu julguei, eu examinei. E quando ele falou, a sua palavra penetrou o meu ser. E ela me desnudou, me virou pelo avesso e mostrou quem eu realmente sou. E aí eu me arrependi e depositei nele a minha fé. Mas existem aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, aqueles que rejeitam. Estes também já fizeram a sua escolha. Então, à medida em que Jesus segue, as pessoas já estão sendo julgadas e perdoadas ou condenadas. Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Então, o evangelho que leva à salvação também leva à condenação. O mesmo evangelho que leva luz ao coração humano e que faz essa pessoa se arrepender, dar meia volta, depositar confiança em Jesus, pedir perdão a Deus. Este mesmo evangelho, rejeitado, condena a pessoa que rejeita Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Então Jesus disse, eu sou juiz. Mas o juízo já começou. E aí, como é que está a sua vida? Você que me ouve agora, como é que anda a sua vida? Você tem crido em Jesus Cristo? A palavra dele tem revirado o seu ser? E você sentiu o desejo da mudança? Ou você é daqueles que acha que não precisa mudar? Que a Bíblia é um livro de mito? Que Jesus até existe, ele está do seu lado, mas você nunca fez um exame, você nunca foi nas Escrituras, você nunca leu. Que tipo de juízo Jesus emitiria sobre a sua vida? Qual o seu comportamento, a sua maneira de viver, a sua fé em Deus? Como é que você sabe se ela está ou não em sintonia com a vontade de Deus? Só há um meio de saber. É lendo a Escritura. É ouvindo os ensinamentos de Jesus. Ainda dá tempo. E Jesus diz, olha, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. A fim de que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então Jesus diz que, assim como o Filho busca a honra e a glória do Pai,
o pai também exige que as pessoas honrem o filho, que as pessoas creiam no filho, que as pessoas honrem o filho como honram o pai. Aí Jesus diz: quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E como é que a gente sabe que uma pessoa honra o pai? Honrando o filho. E como é que se honra o filho? Crendo naquilo que ele diz. Crendo quando ele diz assim: o pai me enviou. Eu sou o filho de Deus. Eu sou o salvador do mundo. Eu vim porque vocês estão errados. Eu vim porque vocês estão perdidos. Então, quando eu creio em tudo que Jesus disse, e quando eu procuro pautar, alinhar minha vida em sintonia com o ensino de Jesus, eu estou honrando o Pai. Ele disse: em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, certo? Aqui não é o simples ouvir do som, mas é quem dá crédito e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então muita gente se escandaliza quando você diz que é salvo. Mas Jesus diz: quem crê, quem ouve a minha palavra e crê nesse Deus que fala através de mim, tem. Não fomos nós que inventamos. Foi Jesus que disse. Nós simplesmente acreditamos no que ele diz. Tem a vida eterna. Ele não disse terá. Escatologia realizada. A vida eterna começa agora. Jesus não veio para nos ensinar assim: olha, vocês vão aqui fazer um monte de coisas e lá no final, no último capítulo, igual novela, no último capítulo, no último dia, numa sexta-feira, vocês vão ter aí alguns momentos de glória, de alegria, de felicidade, o bandido vai ser vencido. Não. Jesus está dizendo que o céu começa aqui como o inferno. Tem muita gente que já está usufruindo uma antecipação da alegria celestial. Já celebra, já adora, já experimenta a presença de Deus no seu coração, enquanto que outros já vivem no inferno. Então Jesus diz: tem a vida eterna. A questão é: eu creio ou não creio nessa história? Que ele disse: se eu ouvir sua palavra e crer no Deus que o enviou, eu tenho a vida eterna. Então, se eu creio, ele diz que eu tenho. E se ele diz que eu tenho, eu tenho. Graça e paz, gente. Naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só passa da morte para a vida quem estava morto. Jesus diz: quem crê não entra em juízo. Quem crê já escolheu o seu lado. Quem crê já concordou com o Pai, já disse: Pai, o senhor está certo. Eu estou errado. Eu creio no Filho. E o Filho diz que eu estou errado. O Filho diz que eu ando equivocado. Eu estou equivocado. Eu concordo plenamente com o Senhor. E venho a ti. Sei que eu estou desesperadamente condenado. A luz de Jesus Cristo resplandeceu nas trevas da minha vida e eu me reconheci. E eu me vi. E não gostei do que vi. E quero que o Senhor mude essa história. E aí Jesus diz: passou da morte para a vida.
é o que Paulo vai dizer. Ainda tem um monte de gente que gasta tinta escrevendo que Jesus e Paulo eram pessoas antagônicas, que os ensinos não batiam, não fechavam. Paulo diz: ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Palavra indigesta. Então, quando eu e você cremos, o ensino de Jesus Cristo é que nós passamos da morte para a vida. Significa que a vida de Deus, que está em Jesus Cristo, passa para aqueles que creem. Há uma ressurreição espiritual. Há uma nova vida, onde Jesus é o cabeça. Há uma nova raça, não de alienígenas. Há uma nova raça, não da nova era, mas há uma nova raça de homens e mulheres que creram em Jesus como seu Messias, nasceram de novo, concordaram com o juízo de Deus, pediram perdão e creram em Jesus como seu Salvador e Messias. A ressurreição presente e a ressurreição futura. Jesus vai falar de duas maneiras da ressurreição. Como eu disse, nós estamos vivendo o tempo do fim. Então, nós vivemos numa era escatológica. Então, muitas coisas já estão acontecendo e muita gente quer estudar escatologia e nem sabe que a escatologia já começou faz tempo. Então, agora nós vamos viver a tensão entre o que os teólogos chamam de já é e ainda não. O já é aquilo que já aconteceu ou que já começou a acontecer. E o ainda não são aquelas promessas de Deus que ainda aguardam o cumprimento. Então Jesus começa a falar de escatologia realizada. O que é isso? São coisas que o judeu esperava só para o fim do mundo e que acontecem no ministério de Jesus, que começam a acontecer com a primeira vinda de Jesus. Isso é o que a gente chama de escatologia realizada. É aquilo que já aconteceu ou está acontecendo e que vai se desdobrando até culminar no fim. Então Jesus diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Então o judeu esperava o seguinte: ressurreição lá no fim do mundo, lá no mundo por vir. Então, lá no mundo por vir nós vamos ressuscitar. Como é que ele escreveu? Lá no mundo por vir nós vamos ressuscitar. E aí Deus vai nos julgar e vai dizer se nós estamos certos ou errados. E vai nos salvar ou nos condenar. E o que eles não sabiam é que Jesus já estava julgando. É que o juízo já começou. Jesus já estava dizendo quem estava certo, quem estava errado. E eles não conseguiam perceber, como muitos de nós não conseguimos perceber isso. Nós não conseguimos perceber que o juízo final já começou. Que vai ter apenas um dia onde Deus vai fazer o encerramento do juízo. Assim como a ressurreição já começou. E vai acontecer apenas o último capítulo da novela. E aí Jesus diz: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, com a vinda, com a presença dele aqui, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mortos aqui são mortos espirituais.
Quando Adão e Eva, e juntamente com eles, todos nós nos rebelamos contra Deus, a morte entrou e passou a ser parte da nossa vida. É tanto que o apóstolo Paulo diz: por um homem entrou a morte no mundo, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então, nós somos um bando de zumbis. Antes de ter a iluminação de Cristo e a vida injetada de Cristo, nós somos um bando de zumbis. Gente que anda, mas que não tem vida. São os mortos-vivos. E Jesus, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Então Jesus está andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e ele está anunciando o reino de Deus e pregando a palavra que o Pai colocou na boca dele. E aí, aqueles que estão mortos espirituais vão ouvindo. E muitos destes, a palavra entra-lhes no coração, vivem e eles são ressuscitados internamente. Que é o que a gente chama de regeneração. Eles são gerados por uma segunda vez. Eles nascem de novo, como diz lá em Nicodemos, Genetri, anotem, nascidos do alto, nascidos pelo poder de Deus. João no prólogo diz assim: veio para o que era seu, a nação de Israel. E os seus, a nação como um todo, não receberam. Mas tinha um remanescente, aqueles que o receberam, dentre os judeus. Esse texto não está falando dos gentios. O verbo está no passado, receberam, não é receberão, mas aqueles que o receberão, não é aqueles que o receberam. Ele veio para toda a nação como um todo rejeitou a Cristo, e rejeitando a Cristo, rejeitaram o Pai. Esta foi a grande ofensa. E aí Jesus diz: mas há um remanescente. João diz: há um remanescente. Há um povo em Israel que creu. Diz: mas a todos os que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram pelo poder de Deus. Nasceram pelo poder de Deus. E aí ele diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, a vida de Deus não é derivada. Todos nós temos vida derivada. Muita gente diz assim: a vida é minha, então não morra. Então diga: eu nunca vou morrer. Vida, você está em meu poder. Eu faço com você o que eu quero. Então, já que eu tenho domínio sobre você, eu não vou morrer. A minha vida e a sua é como a água de um açude que vem de outro açude maior. Quando esse açude maior, essa represa maior, ela sangra, então ela jorra água na direção do meu pequeno açude. Mas se a represa maior não jorrar água, o meu pequeno açude deixa de existir. Então Deus é essa fonte de vida eterna, de vida.
E quando Adão e Eva romperam com Deus, eles romperam com o autor da vida. E como a vida deles não é uma vida inerente, não faz parte da sua essência, como a vida deles depende de outro, é derivada, então o ser humano morre. Deus diz: ao pó voltarás. Do pó foste formado e ao pó voltarás. Porque você não tem vida em si mesmo. Porque sua vida depende de mim. E aí Jesus chega e diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E muita gente pegou isso e disse: vida abundante é ter um Rolls Royce. É um carro importado. Vida abundante é ter Rolex. Relógio. Vida abundante é ter casa na praia, é ter lancha, é ter iate, é ter mansão, é ter muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender. Não, 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 não. Vida em abundância é essa vida de Deus, essa vida que não acaba. Esta vida que triunfa sobre a morte. É abundância de vida. É vida para sempre. E é vida com Deus. E é vida em Deus. E é vida de Deus. E aí Jesus diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu quero aproveitar essa aula para aqueles que são pastores ou pregadores, para que você aprenda a não sair do texto. Que Deus não tem compromisso com as palavras que eu invento. Que Deus não tem compromisso com pessoas que deixam a Bíblia para trás, passam à frente do púlpito e vão dizer o que elas acham. A nossa missão é expor as Escrituras. Não inventar. Ler o texto, sair do texto e nunca mais voltar para o texto. O Pai tem vida em si mesmo e Jesus tem vida em si mesmo. Mas eu e você não temos. Então é por isso que se eu quero viver com Deus, eu preciso estar alinhado com Ele e ligado com Ele. E é por isso que Agostinho, ele diz que a religião é o religare. Você pode, como teólogo, não concordar totalmente com a definição de religião de Agostinho, mas que ela faz sentido, faz. Ela pode não ser exaustiva, mas ela nos dá um vislumbre. Então ele diz que eu e o Pai estávamos separados. E por isso eu morro, porque eu estou separado da fonte da vida. Mas em Jesus Cristo, esses dois fios que estavam separados são religados. E aí a energia volta. Aí a luz chega. É como um caminhão passou, quebrou o fio. Aí a casa da gente fica no escuro. O calor toma conta. As crianças ficam com medo. Nós começamos a buscar luz alternativa, acendemos velas, celulares, mas são coisas que a bateria vai acabar. São coisas que vão acabar. Precisamos da luz. E aí vem o operário da fornecedora de energia e liga o fio quebrado pelo caminhão. E aí a gente se alegra, porque a luz voltou. Então Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio religar-nos com Ele. E quando você está em Cristo, a luz voltou. A vida que Deus escolheu, porque o mundo que está aí não é o mundo que Deus planejou.
Então não tente botar a culpa em Deus, porque esse é o mundo segundo nós. Porque esse é o mundo idealizado, criado, planejado pelo ser humano em rebelião contra Deus. Esse não é o mundo projetado por Deus. E aí ele diz, e lhe deu autoridade para julgar porque é o filho do homem. E Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E por quê? Porque Jesus é o único ser que tem duas naturezas numa só pessoa. Ele é divino e é humano. Como diz o teólogo François Varrion, ele diz, em Jesus nós temos tudo o que Deus é e tudo que o homem deve ser. Em Jesus Cristo, Jesus da cruz, nós temos um Deus totalmente devotado aos homens e um homem totalmente devotado a Deus. Em Jesus, nós temos tudo o que Deus é e tudo que o homem deve ser. Na cruz, Jesus é um Deus totalmente voltado para os homens. E como homem, é um homem totalmente devotado, consagrado, dedicado a Deus. Então, ele agora vai falar, ele diz, quem ouve, já ressuscitou. Então tem muita gente que já ressuscitou, que já experimentou a ressurreição. A ressurreição interna. A ressurreição do interior. A ressurreição espiritual, que já tem vida, que já usufrui aqui na terra da vida eterna. Que já tem o antegozo do céu. Mas Jesus disse que ainda há obras maiores. Né? Que isso que já começou e que se desdobra, e que se desenrola, e que caminha para o apogeu, o ápice. Ele diz, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo, veja que agora ele não diz assim, vem a hora e já chegou. Então, na primeira ele diz, olha o que ele diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão. Então aqui são mortos espirituais, porque a hora já chegou, a ressurreição era naquela hora. Então na hora que uma pessoa ouve Jesus Cristo, compreende essa palavra, se arrepende e nele deposita sua fé. Aí o milagre acontece lá no íntimo. A luz volta a brilhar. Nós deixamos de ser zumbis. E a vida brota. E a vida emerge. E a vida volta. E a planta que parecia morta renasce. Mas Jesus diz que não é só essa ressurreição interna, que isso é o começo, mas que ele ainda tem coisas maiores. Ele diz assim, não vos maravilheis disso, porque vem a hora. Ele não diz e já chegou. Essa hora ainda aguarda cumprimento. É o que a gente chama de ainda não, na teologia. Em que todos os que se acham nos túmulos, agora ele deixa bem claro que essa é a ressurreição do corpo. Ressurreição física. Em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Veja que o milagre é operado pela mesma palavra. Jesus hoje nos chama, e se nós ouvirmos, acontece um milagre dentro de nós. E essa voz é tão poderosa que ela entra
em nosso ser, estando nós mortos, e nos vivifica. E aqui também, no futuro, no final, no último capítulo, Jesus disse: não vos maravilheis, não se admire de você ver a mudança total na vida do ser humano, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. Essa voz é poderosa para trazer vida aos que estão mortos, literalmente, fisicamente, e sairão. E os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus diz: vai chegar a hora em que eu vou falar, os mortos vão ressuscitar, e vão ressuscitar em dois grupos. E eu e você precisamos saber em qual deles nós estamos. E ele diz: vai haver o grupo daqueles que vão voltar à vida com Deus, e daqueles que vão ressuscitar para a condenação. Porque o ser humano não vai para o inferno só com a alma. O ser humano é um todo. Ele é corpo e é espírito. E ele vai para o inferno com o todo. Jesus disse: não temam quem pode matar a carne, o corpo, e não tem poder para matar a alma. Eu vos digo a quem deveis temer: temam aquele que tem poder de matar o corpo e de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. A esse vocês devem temer. Só Jesus e o Pai têm poder para lançar no inferno tanto o corpo como a alma. E ele diz assim: e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. É o que eu sempre digo: a conta vai chegar. Você está gastando, você está usando a sua vida de forma irrefletida. Mas eu te digo que a conta vai chegar. Ele diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele está dizendo: olha, eu ando em sintonia com o Pai. E a prova disso é que eu não busco a minha glória. Eu busco a glória daquele que me enviou. E eu sigo todos os passos que ele mandou que eu seguisse. E o meu caminho é o caminho dele. Por isso Jesus chega e diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. Aí ele diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai, kai, ego, kai pater, esmen, en, ou en esmen. Eu e o Pai, um somos. Aí Jesus diz: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então hoje nós estamos concluindo mais uma aula do CETAD, e nós vimos que Jesus Cristo, em sua defesa, ele diz o seguinte: eu e o Pai não cessamos o nosso trabalho. O Pai trabalha até agora e eu sigo seus passos.
eu continuo libertando, curando, mantendo esse universo. Nós não somos de uma religião da inércia, da inatividade, mas da dinâmica da vida. Jesus disse: o Pai tem vida e eu também tenho vida. E se vocês querem vida, precisam estar em comunhão comigo e com meu Pai. Jesus disse: o Pai ressuscita, eu também ressuscito. O Pai não julga, mas entregou a mim o juízo. E o juízo já começou. Então hoje, nós todos estamos sendo julgados. E João diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Como é que eu devo crer? Eu devo crer segundo a direção das Escrituras, segundo o que Jesus ensinou. Então eu devo voltar para a Bíblia. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: ler a Bíblia vai fazer muito bem a sua vida. Nós temos tempo para tanta coisa e não temos tempo para ver por nós mesmos. Um dos maiores erros nossos é a terceirização do conhecimento de Deus. Nós delegamos a outros que estudem para que a gente possa tirar dúvidas com eles, para que a gente possa fazer perguntas a eles, quando nós podemos beber da fonte, quando nós podemos ir aos evangelhos e ouvir a voz do Cristo, essa voz poderosa que nos ressuscita, primeiro internamente, que ressuscita o nosso espírito zumbizado, que faz com que a gente deixe de ser zumbi, que uma vida flui, que você começa a ter olho que brilha, que a vida faz sentido, que a alma encontra pouso, e que você tem a promessa de que, já que essa ressurreição começou, ela vai ser concluída. Que vai chegar um dia, assim como Jesus diz: Lázaro, vem! E o Lázaro saiu da sepultura. Naquele dia ele vai dizer que toda a raça humana ressuscite. E ele diz que uns sairão para a condenação, outros sairão para a vida eterna. Isso a gente deduz que, se sai para salvação e para perdição, o mundo só tem dois grupos. Primeira dedução. Segunda dedução é que já morreram condenados, porque vão ressuscitar para a condenação. E que o outro grupo já morreu salvo, porque vai ressuscitar para a vida eterna. Então a morte, ela cristaliza o nosso destino. Então, como eu sou pastor também, eu não posso encerrar essa aula sem fazer um apelo, dizendo a você que não tem Cristo, que ainda não foi ressuscitado, não entrou nesse processo, mas que você ouve, essa palavra mexeu com você, você crê que Jesus é o Messias, que o que ele fala procede do Pai, que ele fala as palavras do Pai, que ele tem poder para ressuscitar a gente por dentro e por fora.
que ele julga e que ele diz se eu estou certo ou errado e eu tenho que concordar ou não, e que ele diz que antes de eu morrer eu preciso ter tomado uma decisão, porque quando eu ressuscitar, ou eu ressuscito naquele grupo que vai para a condenação, com o corpo e tudo, ou eu ressuscito naquele grupo que vai herdar a vida eterna. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então depois da morte não tem mais jeito. Então o dia é hoje, o dia é agora. Então arrependa-se e creia em Jesus Cristo. E aos alunos, boa aula. Que Deus abençoe, que possam ouvir, e que a palavra de Deus possa mudar as nossas vidas. Deus abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus Cristo.